Você acompanha hoje o Mar Sem Fim no Maranhão, na cidade de Alcântara. No fim da ladeira do Jacaré, chega-se a um ponto alto da cidade, onde está a Praça Matriz, rodeada de casarões históricos. Entre eles, destaque para a Casa de Câmara e Cadeia, hoje a Câmara dos Vereadores, construída no século XVIII. Em frente a um pelourinho de 1648, que servia para castigar os escravos. A Igreja Matriz, infelizmente, está em ruínas. Batizada de Igreja São Matias, especula-se que seus paredões, hoje inexistentes, foram destruídos por vários interesses escusos dos barões da época. A arquitetura desses impressionantes prédios era bem calculada, como explica o técnico do IFAM em Alcântara, Ribamar dos Santos Linhares. A construção desses prédios, eles levavam muito em conta a situação do vento, a situação do sol, para que essas casas tivessem uma iluminação direta, uma ventilação direta. Tanto é que quase todas elas têm uma ampla varanda, isso para facilitar a ventilação, a iluminação direta. Continuamos nosso passeio por Alcântara e seus 254 prédios, alguns deles tombados pelo IFAM em 1948. Em frente à igreja Nossa Senhora do Carmo, nosso comandante compara a riqueza da igreja com a opulência da sociedade da época. Bom, o que vocês estão vendo aí atrás é a igreja Nossa Senhora do Carmo. Essa é uma igreja que atesta a pujança que Alcântara teve no século XVII, XVIII especialmente, né? E as ordens religiosas que vieram com os portugueses para cá eram riquíssimas. Elas tinham inúmeras fazendas com olarias, engenhos, tudo isso, salinas também, tudo isso tocada pela mão escrava. E você vê um pouco dessa pujança, dessa riqueza, através dessa igreja da Ordem dos Carmelitas, que ela tem, entre outros detalhes, o altar todo pintado, folheado a ouro. E também a grandeza da igreja, a imensidão dela, mostra que a cidade era uma cidade bastante grande, bastante movimentada, uma das 3 cidades mais importantes do Brasil na época. Alcântara teve uma riqueza sem tamanho na época das grandes plantações. Isso provocou uma tremenda fogueira de vaidades entre os chiques barões da cidade. Uma que ficou para a história foi a dos barões de Pindaré e Mearim, que mandaram construir 2 casarões enormes para receber o imperador Dom Pedro II. O imperador nunca chegou a Alcântara e ficaram as ruínas dos casarões. Nosso comandante João Lara Mesquita explica melhor. Conta a lenda que no final do século XIX era para Dom Pedro II ter vindo para cá. Ele viria para cá fazer uma visita. Então 2 barões locais, o barão de Mearim e o barão de Pindaré, cada um deles construiu uma casa pujante como essa. Vocês veem a grossura das paredes de pedra. Isso dá uma dimensão da imponência. Tudo isso, cada pedra dessa pode ter certeza carregada pelo braço dos escravos. Só para vocês terem uma ideia, entre 1757 e 1777, 25 mil escravos foram trazidos para o Belém e para o Maranhão. E uma parte significativa deles veio para cá. E eles então cada um construiu uma mansão mais bonita, mais pujante, para receber Dom Pedro II. E isso gerou uma briga que estimulou as rixas entre os ricos da época e acabou saindo até a morte. E a coisa mais curiosa é que Dom Pedro II acabou nunca botando os pés em Alcântara. Nesse período, a economia do Maranhão já estava florescendo. Agora, ela explodiu a partir de 1776, por causa da Guerra da Independência Americana. Curioso, né? Pois é. Quando aconteceu essa guerra, os ingleses, a Grã-Bretanha, teve que buscar algodão para tocar suas fábricas nas colônias portuguesas. E foi exatamente aqui, em Alcântara, que tinham imensas fazendas de algodão, que eles vinham, e de resto em todo o Maranhão, que eles vinham fazer essas compras, e isso ajudou que a economia daqui explodisse. E esse fato até acabou ajudando a que um historiador famoso cunhasse uma frase também famosa, Caio Prado Júnior, que disse: "O algodão branco tornou o Maranhão negro".
Este passeio não estaria completo sem uma visita ao Museu de Alcântara. Quem nos acompanha é o diretor Reidmar Guimarães Marques, que cuida do museu há mais de 15 anos e luta para manter viva a memória da cidade, apesar de sobreviver apenas com o dinheiro dos ingressos do museu. Bom, nós estamos aqui com o senhor Edmar, que é do Museu de Alcântara, e na casa do irmão do Barão de São Bento, uma casa que tem mais de 200 anos. E como todas as casas daqui de Alcântara, também as de São Luís, tem esse chão maravilhoso com essas pedras. Eu queria que o senhor Edmar explicasse de onde vêm essas pedras. São pedras de cantaria que vinham como lastro dos navios negreiros, né? Aqui aproveitavam para fazer calçamento e escoamento de água, né? No museu existem também os ferros e grilhões utilizados para marcar os escravos. Haviam também muitas baronesas desequilibradas. O diretor conta de uma certa senhora que atormentava as escravas por mero ciúme. Aqui o Barão de São Bento, a baronesa de Grajaú, Barão de Grajaú. Uma bela jovem, mas mórbida. As suas escravas não podiam ter filhos. Ela suspeitava ser do marido, mandava espancar o ventre até provocar o aborto. Uma fugiu, teve a criança, mandou assassinar a criança. Outra desatendeu, ficou grávida, mandou quebrar a dentadura de um ferro que se chama manopla. E continuando nosso passeio pelo Museu de Alcântara, nos deparamos com algo singular, os verdadeiros santos de pau oco. Os nobres mandavam fazer essas imagens para tráfego, colocando por dentro preciosidades, documentos, mandava aquele destino que eles queriam, né? Então, vestidos como santos, ninguém suspeitava que era tráfego, por isso se chama santos de pau oco, né? Quando alguém é falso, se diz, você é um santo de pau oco, né? Para terminar nossa visita, o diretor do museu mostra o peso e a grossura das portas antigas. Tomara que sirvam para guardar tanta história. Quase todas as fechaduras aqui eram assim. Nos despedimos de Alcântara e no Mar Sem Fim, o imediato Alonso já esperava com uma comidinha. Bom, pessoal, depois de um passeio em Alcântara, no nosso primeiro dia, chegou a hora do bem bom. A hora que a gente fica aqui no cockpit, que é esse terração gostoso que tem o Mar Sem Fim, protegido pelos toldos. E uma das dúvidas que as pessoas vivem perguntando pela internet, através do site www.marsemfim.com.br, é o que vocês comem, como vocês comem, etc. Então a gente está hoje aqui querendo mostrar para vocês como é o nosso almoço aqui. Hoje, por exemplo, o almoço foi feito pelo imediato Alonso, que é um excelente mestre cuca, e a gente tem arroz, batata e picadinho. Um pouquinho de pão, acompanhado por um vinhozinho, que ninguém é de ferro. E é isso, a gente passa bem aqui também, pelo menos a gente procura. Paulina, por favor, faça as honras. A parte que eu mais gosto. Passa uma colher, Alonso, por favor. Saúde. Agora o máximo que eu posso dizer para vocês é mangia que fa bene. Enquanto a tripulação se alimenta, nos despedimos. Nossa próxima aventura será ainda na região do Maranhão. Até lá!